Ei, gente, sejam bem-vindos ao podcast Coleve. Eu sou Samila Estevam, psicóloga clínica, e nós vamos falar sobre mais um fator de personalidade hoje, que é a abertura a novas experiências. Quando nós falamos desse fator de personalidade, nós falamos de pessoas que têm características muito marcantes de comportamentos mais exploratórios, tendências a explorar novas experiências, são muito curiosas, imaginativas, muito criativas, artísticas, têm tendências a não gostar muito de rotina, vivenciam as emoções de uma forma um pouquinho mais intensa e também tendem a flexibilizar valores morais e sociais. E isso pode gerar alguns prejuízos no contexto social também. Quando a gente fala do fator abertura a novas experiências, né, ou só abertura, a gente está falando de pessoas que são um pouco mais flexíveis, não gostam muito de rotina, têm uma veia muito mais artística, então são pessoas que têm uma tendência, uma habilidade muito maior a pinturas, a explorar mais a música, a gostar muito de museu, de contatos mais voltados para a arte mesmo, assim, e vão ter muitas habilidades voltadas para isso. Então, são pessoas que têm características de desenvolver um ótimo trabalho como designer, como pintores, como pessoas que trabalham com unha, com cabelo, tudo que tem a ver com habilidades mais manuais mesmo, mais criativas. E quando eu falo de pessoas que têm características de flexibilizar mais os valores morais e sociais, isso pode ser um pouquinho mais prejudicial, porque a gente vive em sociedade, né? Então, você pode e deve ter as suas opiniões muito bem formadas e estabelecidas, mas se a gente não aprende a gerenciar isso nos ambientes em que a gente está inserido, pode ser que isso traga um pouquinho mais de prejuízo. Então, é muito importante a gente aprender a como descrever o que a gente pensa, a nossa opinião, seja política, ideológica, religiosa, nos contextos em que nós estamos inseridos. E por ter uma tendência um pouco maior de flexibilizar esses valores, dependendo das instituições onde você está inserido, pode ser que te gere um pouquinho mais de prejuízo. Então, é muito importante você tentar identificar isso em você e aprender a manejar também, porque, como eu falei, a gente vive em comunidade, em sociedade, e é muito importante a gente aprender a se encaixar, claro que de uma forma respeitosa com quem a gente é, nesses ambientes também. E falando sobre esse fator de personalidade, eu me recordo sobre uma moça que eu sigo nas redes sociais e ela, para mim, descreve perfeitamente esse fator de personalidade. Ela morava no Brasil e ela passou em uma vaga muito bacana para trabalhar com marketing, uma empresa super gigantesca, assim, na Europa. E aí ela sempre citava nas redes sociais o desejo dela de experimentar novas comidas, então ela explorou muito a culinária, de não andar tanto de carro e fazer o trajeto da casa dela para o trabalho de bicicleta, de se desafiar a novos esportes, de fazer coisas novas, e ela ia compartilhando um pouco sobre isso. Então ela tinha um jeito muito alternativo de se vestir, coisas que ela gostava de fazer, os hobbies eram sempre muito diferentes, assim. Então ela sempre teve uma tendência maior a comer comidas específicas, mas ela sempre citava que ela estava muito aberta a comer coisas diferentes, até coisas que ela não gostava há muito tempo. Então é muito legal quando a gente identifica que as pessoas estão abertas a viver isso e o quanto elas podem se sentir potencializadas nas escolhas profissionais também, né? Eu, por exemplo, tenho um fator bem baixo de abertura, então eu não tenho muitas habilidades artísticas, eu não sou a pessoa que tem muito manejo. Mas quando as pessoas têm um nível maior, elas precisam potencializar isso. É uma carta na manga muito bacana. E quando a gente fala de pessoas que não têm um alto nível, né, que tem esse fator de personalidade um pouquinho menor, a gente está falando de pessoas que têm características de serem um pouco mais rígidas, um pouco mais fechadas. São pessoas que têm tendência a ser um pouco mais conservadoras também e menos criativas. Então, é muito importante, se você se identifica aqui como uma pessoa que não tem muito esse fator, tentar se expor mais, a flexibilizar um pouco mais as coisas, tentar quebrar um pouco esse lado um pouco mais conservador e também se colocar em situações, em contextos que vai despertar um pouco mais a sua criatividade. Como eu já venho falando com vocês nos outros episódios, o ideal é que a gente tente equilibrar, mesmo que a gente não consiga fazer isso 100%, né? Mas que a gente consiga equilibrar e desenvolver um pouco mais essas habilidades dentro desses fatores de personalidade que eu estou compartilhando aqui com vocês. Os subfatores desse fator de personalidade, abertura e experiência são busca por novidade, flexibilidade e imaginação.
Uma coisa que eu citei em um outro episódio também é que os subfatores, eles também constam no teste com um nível. Então, pode ser que você tenha um nível um pouco maior em busca por novidade, mas o seu nível de imaginação seja baixo. Então, por isso que é importante você conhecer e entender, dentro desses subfatores, quais você precisa desenvolver mais, quais habilidades você precisa desenvolver aqui. E talvez você tenha inúmeras características que podem potencializar o seu jeito de ser, de funcionar, de estar no mundo, né? No seu ambiente profissional, por exemplo, e você não está usando isso a seu favor. Então, talvez você tenha grandes habilidades e não coloque isso em prática no seu trabalho. Eu lembro que na época da escola, eu tinha um amigo que ele era um excelente músico, ele era maravilhoso, cantava bem, tocava muito bem todos os instrumentos, ele falava que queria fazer engenharia. E a gente sempre ficava muito no pé dele de como assim você vai para uma faculdade que não tem nada a ver com você? E aí, anos depois, eu fui ter notícias dele, eu descobri que ele tinha feito engenharia, mas que já estava seguindo a carreira da música, estava sendo super bem sucedido, porque aquilo fluía nele com muita naturalidade. Então, ele conseguia compor, ele conseguia tocar muitos instrumentos, ele conseguia se conectar com pessoas, e justamente por ele ter essa veia mais artística, ele conseguia se desprender também das raízes e vive viajando. Então, ele não tem um lugar fixo para estar. Então, talvez se ele tivesse sido um engenheiro, ele até poderia ser muito bom, mas ele não seria necessariamente o melhor, porque o que flui dele com muita mais naturalidade é estar conectado à música. Então, se você se identifica com essas características, busque colocar em prática, seja no seu trabalho ou em situações de lazer também. Seja ensinando pessoas a desenvolver essas habilidades também, ou fazendo com que essas características estejam conectadas ao seu tempo terapêutico de autocuidado. Então, se você gosta de trilha, se você gosta de aventura, se você gosta de explorar novos esportes, se coloque em questão, faça, exercite isso e também incentive as pessoas à sua volta a fazer isso, porque esse fator de personalidade aparentemente não é tão comum assim, mas ele pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde mental. E uma personagem que eu gosto de representar muito quando a gente fala sobre abertura a novas experiências é a Liz Gilbert, do filme Comer, Rezar e Amar. Então, na história do filme conta em que cada país que ela vai viajando, ela explora um pouco mais o jeito de se vestir, a culinária, a cultura, e ela vai se adaptando. Então, ela é muito exploratória, ela gosta de vivenciar aquilo ali. Eu já não sou uma pessoa muito assim, eu gosto da rotina, eu gosto do que é prático, mas eu aprendi aos poucos também a me expor a certas situações. Então, fazer coisas que eu não tinha tanta habilidade ou que eu não gostaria de fazer, me fez desenvolver muito mais regulação emocional, entender um pouco mais os meus limites, me fez desenvolver características que eu hoje consigo implementar nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Então, como eu trabalho aqui com redes sociais, por exemplo, mesmo não sendo muito criativa, de tanto me expor, eu fui aprendendo a ter isso com mais facilidade. Então, por isso que é ideal a gente tentar encontrar o equilíbrio aí. Então, se você tem muito, fique atento, observe, porque tudo em um alto nível ou em um baixo nível pode trazer grandes prejuízos. Então, fique atento, tente desenvolver habilidades aí mais práticas dentro do que eu compartilhei aqui com vocês, para tornar um pouco mais saudável para você. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Se você se identificou com alguma coisa, me conta aqui, que eu vou amar saber quais características mais marcantes você tem desse fator de personalidade e abertura. Curte também, compartilha, me siga nas redes sociais, todas as redes sociais, Samila Estevam e Leve de Autoconhecimento, e a gente se vê no próximo episódio.